Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sou Felipe Genari e vou conduzir o evento de hoje com vocês. Hoje vai ser um evento super legal, que eu já fiz uma outra vez e gosto bastante, que é falar um pouquinho sobre as melhores universidades do mundo. Então, vou trazer alguns números, curiosidades, alunos famosos que se formaram, se tem bolsa ou não, quantos alunos aproximadamente brasileiros entram por ano. Então, vai ter bastante informação legal. Já fica aqui o convite para os nossos próximos eventos, tá? Então, na semana que vem, nessa semana, na verdade, a gente tem um sobre provas, né, sobre o SAT, dicas de alunos que foram muito bem no processo. No final do mês tem um bem legal também sobre o indeciso, né, que é um dos cursos mais comuns nas faculdades americanas. E já em junho, né, um evento sobre como selecionar as universidades mais adequadas para o seu perfil. Então, já coloquem na agenda de vocês para não perderem. E sempre antes de começar, né, para quem está começando a entender mais do assunto, querendo conhecer as oportunidades lá fora, fica o meu convite aqui para que vocês façam uma avaliação de perfil, onde vocês vão responder algumas perguntas. Depois eu vou colocar até essa... Deixa eu até pegar aqui para colocar no chat. Mas, bem simples aqui, vocês respondem algumas dúvidas bem gerais de notas, área de interesse, país de preferência, curso, orçamento planejado, se você faz atividade extracurricular ou não, qual que você faz. E a gente tem uma primeira ideia, né, das possibilidades de cada um, se você está bem, aonde você pode melhorar. Então, uma primeira avaliação legal para quem está começando a entender mais sobre o tema. Vocês recebem no WhatsApp um feedback de onde você está bem, né, no que dá para você evoluir e as suas possibilidades. E aí, quem tiver interesse, depois agenda uma conversa com um dos nossos especialistas para a gente ir mais a fundo nessa avaliação e explicar também, né, como que a gente pode ajudar vocês. A agenda aqui de hoje, vou falar bem rapidinho daqui para fora, aí vou a fundo aqui nas informações sobre as 10 melhores faculdades, e depois vou trazer um pouquinho das oportunidades que não só essas faculdades, mas as outras oferecem também, e a ideia é no final abrir para as perguntas de vocês. Tá? Se vocês forem tendo dúvidas durante a apresentação, podem ir fazendo no Q&A, que aí no final, né, a ideia é responder todos. Tá? Chegou aqui... O Gustavo perguntou, até eu olhei aqui antes de começar, se a análise de perfil com o tempo pode fazer mais de uma vez? Pode sim, Gustavo. Às vezes você fez uma no passado e você mudou, né, como candidato, então não haveria problema em fazer de novo se o que você vai preencher agora tem algumas coisas diferentes. Pode até fazer sentido para a gente avaliar, né, se alguma coisa mudou. Tá? Então vamos lá. Então daqui para fora, para quem está começando a nos acompanhar, é uma consultoria que prepara estudantes desde 2001 para fazer faculdade fora. Foram mais de 3.500 jovens ao longo desses anos. Eu fui um deles, fui cliente, estou aqui há quase 10 anos. Então vi vários alunos aí como vocês, né, passando por essa trajetória. Nossa equipe tem, assim como eu, tem várias outras pessoas que se formaram no exterior, que tiveram essa vivência, né, de estudar fora do Brasil. Então, acho que a gente contribui muito, né, com o conhecimento dos estudantes, da nossa equipe, para passar para as famílias e para os jovens que vão ver esse desafio. Aqui algumas das faculdades, né, mais famosas, que a gente já teve alunos aprovados, inclusive algumas delas a gente vai se aprofundar aqui hoje. Ponto super relevante, nós não temos nenhum tipo de vínculo comercial, convênio com as universidades. O papel aqui é ajudar vocês, candidatos, a mandarem a melhor candidatura para as faculdades que melhor convênio com vocês. E esses são os países que a gente atua hoje. Esse ano a novidade que a gente ampliou aqui para Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Tá? Últimos 2 anos, os resultados foram muito legais. Aqui as principais aprovações em faculdades americanas, algumas das principais do país, as top 30, e aqui em faculdades canadenses e da Europa. Então, os resultados têm sido sólidos aí ao longo desses últimos anos. Eu vi que chegou uma outra dúvida, aqui antes de eu começar, da análise de perfil da Fernanda. Não é paga, tá? Então, essa análise de perfil, pessoal, ela é gratuita e é um primeiro passo mesmo para a gente avaliar as possibilidades de cada um. Então, ela não é paga, vocês recebem depois o feedback no WhatsApp. Tá? Então, aí as próximas dúvidas eu respondo aqui no final da minha apresentação. Então, vamos lá. Vou entrar a fundo aqui nas 10 primeiras melhores universidades do mundo. Importante, aqui como referência a gente usou o ranking do Times of Higher Education. Existem outros rankings também que são referência. Esse a gente considera ser a principal referência mundial. E aqui também é o ranking geral. Tá? É claro que existem universidades que vão ser melhores em determinadas áreas, aí vão ter alguns rankings específicos de cada matéria,
E eu digo isso porque às vezes alguém pode falar, mas esse ranking que eu vi é diferente, né? O que a gente usou como referência é o Times of Higher Education. E aí, em 10º lugar, está a University of Chicago, né? Uma das mais respeitadas aí, faculdades, né, dos Estados Unidos, especialmente na área de economia, né? Ela é reconhecida aí por ser um dos melhores cursos de economia do mundo. Aqui né, algumas curiosidades da universidade. Fica lá em Chicago, Illinois, foi fundada em 1890, e quem fundou ela foi o John Rockefeller, né, da família, né, famosa aí da Rockefeller. Em 2021, quase, né, mais de 700 milhões investidos em pesquisa na universidade, 17 mil alunos, com um corpo estudantil internacional bem grande, um pouco mais de 1/4 da população é de fora, né, dos Estados Unidos. É uma faculdade bem seletiva, como você vai ver, né, na maioria das de hoje aqui. A média dos alunos aprovados, eles ficam no top 5% da turma de formação. Então, esse é um ponto super relevante antes de seguir aqui. Muitos alunos me perguntam, né, qual que é a média geral que eu preciso ter para ter chances em determinada universidade. Normalmente, essas muito seletivas, elas dão a média, qual percentil da maior parte dos alunos aprovados eles estão. Né? Em Chicago, a maioria deles está no top 5%. O admission rate desse ano foi 6%, né? Então significa que de todo mundo que aplicou, 6% passaram. Em média, eles admitem de 10 a 12 alunos brasileiros por ano. Então a gente, né, sempre pega a média dos últimos anos de alunos aprovados conosco, e como a gente conhece, né, os outros que não foram aprovados, que não se prepararam conosco das principais faculdades, a gente consegue ter esse parâmetro. Considerando aula, alimentação e moradia, a faculdade custa em torno de $80 mil anuais, um custo cheio, e a gente já viu nessa universidade bolsa de 100%. Tá? Então, é uma faculdade que oferece bolsas para estudantes internacionais. A média salarial de alunos recém-formados, $59.700 por ano. E aqui algumas, né, das curiosidades da universidade. Ela é responsável pela formação, né, de CEO de grande parte, dos CEOs de grande parte das grandes instituições aí financeiras do mundo, Goldman Sachs, Credit Suisse, né, muito renomada por isso. Ao todo, já foram mais de 90 ganhadores do Prêmio Nobel. Então, muita gente, né, famosa e gabaritada. E aqui alguns, né, notáveis da universidade. Então, Milton Friedman, né, um liberal, referência, né, no liberalismo. Thomas Sowell, economista, hoje, né, trabalha em Stanford. James Watson, ele é uma pessoa muito importante, né, no descobrimento do DNA. Então, eu, por exemplo, não sabia antes da palestra. David Rockefeller hoje é o mais velho da terceira geração da família Rockefeller que ainda está vivo. E aí o nosso, né, ex-ministro Paulo Guedes também se formou da universidade. Em 9º lugar, né, uma outra faculdade muito, muito conhecida pelos todos, eu diria, né, Princeton. Ela é a 8ª faculdade mais antiga do mundo e ela faz parte, né, do seleto grupo das Ivy Leagues, faculdades americanas. A universidade fica em New Jersey, na cidade de Princeton. Foi fundada em 1746. Ano passado, quase não, 800 milhões em pesquisa, aproximadamente 8.300 estudantes, também quase 1/4 dos alunos internacionais, então muita gente de fora. Ela é um pouco mais seletiva do que a Universidade de Chicago, então o ranking, né, dos alunos aprovados na série deles estava no top 2% no ano passado, então geralmente admite, né, os melhores alunos de cada escola, os que vão ter mais chance. O admission rate, 4%, então muito, muito seletiva, e anualmente admite em média entre 6 e 7 brasileiros por ano. Tá? $76 mil o ano, considerando aula, alimentação e moradia, e lá nós também já vimos bolsas de 100%, tá? Para estudantes. Média dos alunos, média salarial dos alunos recém-formados, $71 mil por ano. Algumas curiosidades aqui da universidade, também, né, formadora aí de muitos ganhadores do Nobel, 79 até hoje, 15 medalhistas, né, do Fields, que é uma das maiores honrarias aí para os matemáticos, e 13 ganhadores do Prêmio Turing, que são para, né, pessoas que fizeram contribuições aí muito fenomenais para a área de computação.
Albert Einstein Albert Einstein deu aulas nessa universidade, então algo muito, muito interessante. E aqui alguns notáveis também da universidade, né? Então, Richard Feynman, James Madison, presidente americano, Jeff Bezos, fundador da Amazon, Michelle Obama, né, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Às vezes a gente pensa que nessas faculdades só saem pessoas relacionadas, né, a governo, enfim, ciências e tal, mas aqui tem um exemplo que mostra o contrário. Vocês vão ver que vão ter mais alguns ao longo da apresentação de hoje. A Brooke Shields, né, atriz famosa, que fez aquele filme Lagoa Azul, né, clássico aí dos anos 80 e 90. John Nash, um matemático, e Charles Conrad, um astronauta que foi o terceiro homem a pisar na Lua. Né? Em oitavo lugar, mais uma Ivy League, Yale, né, também super conhecida entre os brasileiros. Lá o curso mais popular entre os estudantes é economia, mas o que muita gente não sabe é que Yale tem excelentes programas, né, na área de música e de atuação. Então, é uma universidade que tem vários, né, é boa em diversos cursos diferentes. Fica, né, em New Haven, Connecticut. Foi fundada em 1700, quase, né, 1 bilhão em pesquisas em 2021. É uma universidade um pouquinho maior, né, em relação às outras, 13.400 estudantes, 20% de alunos internacionais, e assim como Princeton, né, extremamente seletiva, class ranking dos estudantes, 2%, estava no top 2% da turma, e o admission rate, 4%. Tá? Também admite entre 6 e 7 brasileiros por ano, custo anual aproximadamente $80 mil por ano. Lá também vimos alunos já com bolsa de 100%. Esse ano a gente tem um aluno aprovado lá, uma bolsa de $60 mil no ano, então que cobriu basicamente todos os custos de moradia, de aula, né? Ficou mais a parte de moradia e de alimentação. E a média salarial, né, do recém-formado de lá é quase $66 mil por ano. Tá? Algumas curiosidades aqui de Yale. Lá todos os anos, os calouros têm um evento estilo Harry Potter. Então, você, né, vai chegar lá, vai ter tipo um banquete gigantesco, que é dentro lá do refeitório da universidade, fica bem estilo filme mesmo. Eles oferecem esse banquete anual, então é até usado aí para, enfim, simular Harry Potter. A faculdade mudou de nome, então ela foi fundada, chamava Collegiate School, 17 anos depois mudou o nome para Yale. E lá eles têm uma das bibliotecas mais raras e protegidas do mundo, tem vários manuscritos aí milenares, e um grande exemplo disso é que uma das 21 bíblias originais estão dentro, né, dessa biblioteca. E aqui alguns, né, dos famosos ex-alunos de Yale. Então aqui alguns, né, Hillary Clinton, Bill Clinton, George Bush, então, alguns dos ex-presidentes americanos. Vários exemplos de atores e atrizes famosos que, né, muita gente conhece. E o que eu acho mais legal aqui, Samuel Morse, que foi o criador, né, do código Morse. Então, muitos notáveis aí saindo dessa universidade. Próxima, né, na nossa lista é a UC Berkeley, que é uma das universidades, as UCs, né, são 9 faculdades do sistema das universidades públicas da Califórnia que pertencem a essa rede, além da UC Berkeley, UCLA e UC San Diego. E essa é uma universidade que tem uma história curiosa de como ela nasceu. Eram trabalhadores da região, né, que eles buscavam fortuna com ouro na região, e a ideia deles era criar uma instituição que desse outras possibilidades, né, para as futuras gerações da Califórnia. A universidade fica em Berkeley, foi fundada, né, em Berkeley, na Califórnia, o próprio nome já diz, foi fundada em 1868, mais de 1 bilhão em pesquisas em 2021. É uma universidade que a gente compara o tamanho aqui com as outras, ela é muito grande, né, ela é maior, então quase aí 43 mil alunos, tem um percentual um pouquinho menor de alunos internacionais, mas como ela é maior, né, tem muita gente, né, no número final. O class ranking dos alunos aprovados normalmente está no top 5%. Para quem chegou depois aqui, né, as universidades, essas mais seletivas, elas muitas vezes vão perguntar como que você está dentro do percentil da sua turma de formação
E eles avaliam isso porque as escolas vão preencher o que a gente chama de School Profile, que é mostrar para vocês, por exemplo, no ano de formatura, esse ano na sua turma tem 300 alunos, a sua média é 9, a média da turma é 7. Então, você está no top X% da sua turma, para ter uma ideia diante de como você é no seu contexto. O admission rate, 8%. Eles admitem mais brasileiros se comparado com as outras universidades, de 15 a 20 por ano. Custa, né, em torno de $69 mil a mais. E lá não tem bolsa para alunos internacionais. Então, as UCs, UC Berkeley, UCLA, dão bolsas para alunos da Califórnia. Então, é muito mais difícil para aluno internacional conseguir bolsa aqui. Média salarial dos recém-formados, $66.800 anuais. Pontos interessantes, né, dando curiosidades da universidade, eles têm alguns túneis subterrâneos que são interconectados, e na década de 60, estavam tendo alguns protestos na faculdade por conta da guerra do Vietnã, e aí o chanceler da universidade não tinha como escapar, ele teve que, né, escapar por um desses túneis a vapor para fugir dos alunos. A universidade, o Movimento pela Liberdade de Expressão, começou em Berkeley, em 1964, também aí muito atrelado, né, a protestos em relação à oposição à guerra do Vietnã, e é uma faculdade que é referência na área de engenharia, tecnologia e inovação, muito por conta, né, desse alto orçamento que eles têm com isso. E aqui alguns exemplos de, né, famosos que saíram dessa universidade. Então, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, Eric Schmidt, que foi CEO da Google por bastante tempo. Um outro ator aqui, o Chris Pine. Um famoso fisicista aqui, o Michio Kaku. E um ganhador do Prêmio Nobel em 2002, Daniel Kahneman. Em sexto lugar, a primeira do Reino Unido, né, a primeira que sai aqui dos Estados Unidos, desse eixo, a Universidade de Cambridge, que junto com Oxford, né, é uma das faculdades também mais conhecidas aí do mundo. Curiosidade sobre Cambridge e Oxford. Você não pode aplicar para as duas universidades. Quando você vai escolher, você tem que aplicar ou para uma ou para outra. E eles fizeram isso porque o volume de pessoas que aplicam é muito grande. E se você abrir para as duas, ia ser impossível conseguir, né, dar conta de avaliar todos os candidatos. Então, você tem que aplicar ou para uma ou para outra. A universidade, né, foi fundada em 1209, fica na cidade de Cambridge, no Reino Unido. Em 2021, foi 610 milhões de libras investido em pesquisa, quase 22 mil alunos, também uma taxa alta de alunos internacionais, um pouco mais de 20%, muito seletiva também, no seu class ranking, né, a média dos alunos aprovados aqui estão no top 10%. Tem uma taxa de admissão maior, e aqui acho importante frisar, Cambridge e Oxford, para você se candidatar, tem alguns critérios que dependendo do currículo que você faz, por exemplo, aqui no Brasil, você não consegue se candidatar, em outros países também. Então, fica mais difícil para algumas pessoas enviarem a candidatura para essa universidade. E o outro ponto é que tem essa questão, né? Como as pessoas não aplicam ou para uma ou para outra, isso faz com que menos pessoas proporcionalmente aplicam. Brasileiros aceitos por ano, entre 4 e 5. Custo anual, 47 mil libras por ano, considerando aula, alimentação e moradia. Já vimos bolsa, né, de 100% na universidade. E a média salarial de um recém-formado, 51.500 libras anuais. Tá? No ano passado, a universidade, esse ano, desculpa, comemorou 814 anos. Então, ela é uma das faculdades mais antigas do mundo. Tá? Se não me engano, é a 8ª ou a 9ª a faculdade mais antiga. Na cidade, tem um pub lá que é muito famoso, porque foi nesse pub que 2 cientistas, né, anunciaram a descoberta do DNA em 1953. É o pub que se chama A Águia. E a faculdade tem mais prêmios Nobel do que qualquer universidade no mundo. São um total de 121, né, laureados na universidade. Aqui alguns desses famosos, né, vários deles dispensam comentários, influenciaram aqui a nossa vida, Newton, Stephen Hawking, né, o Charles Darwin, enfim. Então, é uma universidade que, né, tem um papel fundamental, muito importante na humanidade. Em quinto lugar, o MIT,
talvez uma das maiores referências, se não a maior, quando o assunto é tecnologia, né? Super conhecido para os programas de engenharia, ciências, né? E é uma universidade que é conhecida também por exigir uma base muito forte de matemática dos alunos, mesmo que você escolha uma outra área. Eles falam que para dar certo no MIT tem que ser bom em matemática. Fica em Cambridge, Massachusetts, foi fundado em 1861, 700 milhões de dólares em pesquisa em 2021, 4.300 alunos estudam graduação na universidade, uma grande, né, taxa de alunos internacionais, quase 30%, e também muito seletiva, alunos aprovados, geralmente estão no top 2% do ranking, 4% de taxa de admissão. É uma universidade que admite normalmente entre 4 e 5 alunos brasileiros por ano. O tuition dela, né, tuition room and board, está aproximadamente $70 mil por ano. E já vimos, né, estudantes também com bolsa de 100%. Inclusive, fica até o meu convite, na nossa página de eventos, se vocês descerem, né, entrarem lá daqui para fora.com.br/eventos, desce lá embaixo e procura os info sessions, tem uma apresentação de uma aluna nossa, a Marina, que foi aprovada no MIT ano passado com uma bolsa integral. Ela conta um pouquinho da trajetória dela até a faculdade e também o que ela está achando, né, nesse primeiro ano no MIT. Então fica o meu convite aí para quem quer saber mais especificamente da faculdade. Média de alunos aprovados, média salarial dos alunos recém-formados, quase $83 mil no ano. Algumas curiosidades, né? A universidade é conhecida como a Casa dos Nerds, foi lá que surgiram, né, os primeiros videogames, né, que hoje a gente conhece. Lá também foram os primeiros grupos de estudo, né, de softwares livres, então programas de computador sem fins lucrativos, com códigos abertos para mudanças e inovações. E a universidade tem uma cultura empresarial muito forte. Se todas as empresas fundadas por ex-alunos do MIT, né, o faturamento delas fossem somados, ela seria a 11ª maior economia do mundo. Então, uma faculdade também que super importante no nosso dia a dia. E aqui alguns, né, ex-alunos famosos da universidade, astronautas, né, ex-secretária da ONU. Um destaque aqui para Lisa Su, ela é CEO da AMD, e em 2019 ela foi a CEO mais bem paga das Fortune 500, a primeira mulher a conseguir esse título. E o legal também ver alguns atores, atrizes desmistificando aqui, né, que quem vai para o MIT é só para estudar matemática, esse tipo de coisa. A gente até tinha um artigo de um aluno que a gente compartilhava, um brasileiro de alguns anos atrás, que foi estudar, tipo, acho que era engenharia e atuação, foi fazer uma dupla graduação. Então, algo bem legal, né, do modelo americano e que você pode fazer também no MIT. Em quarto lugar, a Caltech, que é uma faculdade, né, muito, muito forte e, estranhamente, não é tão conhecida aqui no Brasil como algumas das outras que eu apresentei. Muita gente, né, conhece, mas não sabe que a Caltech é tão boa assim. Uma das razões é que, dentre essas 10 melhores aqui, ela é a menor, né, 900 alunos de graduação, então ela é bem menor em comparação com as outras. Fica na Califórnia, em Pasadena, foi fundada em 1821. Em 2021, 3,4 bilhões de dólares em pesquisa, né? Então, uau, um número super relevante. Também com muitos alunos internacionais, taxa de 30% de estudantes de fora. Seletiva também, top 5% de alunos é o Class Ranking. Admission Rate 6%. E dentre as que a gente apresentou aqui, ela é a faculdade que menos aceita alunos brasileiros anualmente. Um dos principais motivos é que ela tem um corpo estudantil pequeno, então aceita menos alunos, de 1 a 3. Custo estimado, aproximadamente $78 mil por ano. Já vimos bolsas de 100% também. E a média salarial dos recém-formados, quase $83 mil anuais. Tá? Algumas curiosidades, ela também mudou de nome. Em 1891, chamava Throop University. É a grande rival do MIT, né? São faculdades que têm um estilo similar, né, muito voltado para a tecnologia, então tem muito trote, muita brincadeira entre estudantes das duas universidades, e é uma faculdade que recebe muitas doações, né, só de ex-alunos, né, já recebeu 2,6 bilhões, e ela também recebe muito dinheiro da NASA, né, eles têm laboratórios de propulsão para pesquisas, então, né, recebe muito dinheiro dessa instituição.
Aqui alguns ex-alunos, né, famosos aí da universidade, alguns astronautas aqui, físicos, né? É uma universidade muito voltada para essa área. Em terceiro lugar, né, Harvard, que aí dispensa apresentações e comentários, talvez a faculdade mais conhecida, né, ao redor do mundo. Ela fica em Cambridge, Massachusetts, foi fundada em 1636. Em 2021, 800 milhões de dólares em pesquisa, 5 mil, pouco mais de 5 mil estudantes para graduação, 23% de alunos internacionais, seletivíssima aqui também, 2% do Class Ranking. Esse ano foi o ano mais seletivo em Harvard da história, 3% dos alunos aprovados, aproximadamente de 6 a 7 brasileiros todos os anos aprovados por lá. Valor quase 76 mil dólares por ano. Também uma faculdade que pode dar bolsas generosas. A gente já teve nesses anos aí alguns alunos aprovados, né, com bolsas integrais. O ano passado a Carol, né, foi nossa aluna, hoje até a mentora de um dos nossos programas. E a média de um recém-formado é de 70 mil dólares por ano. Algumas curiosidades: a faculdade tem o número da sorte, que é o 8. Né? 8 ex-alunos da universidade assinaram a Declaração da Independência Americana. 8 ex-alunos da faculdade se tornaram presidente dos Estados Unidos. E ela também faz parte da Ivy League, que tem 8 universidades. Então, eles têm meio que essa superstição. A faculdade é mais antiga que o cálculo, né? Quando foi criada não tinha cálculo. Então, não tinha isso na primeira matéria da universidade, porque não tinha sido criado. E ela tem, né, doações assim, bilionárias, são muito frequentes. Acumulado é a faculdade que tem o maior, né, valor de doações ao longo dos anos. Já foram quase 47 bilhões de dólares. E a maior parte, né, ou grande parte, de ex-alunos, 12 bilhões. Então, os ex-alunos de Harvard são muito generosos. Aqui alguns dos famosos, né, que saíram de lá. O ex-presidente John Kennedy, Zuckerberg e o Bill Gates. E aqui a gente coloca um asterisco, porque os dois começaram em Harvard, mas não concluíram a graduação. Acho que tomaram o caminho certo. E 3 atores famosos, né, muito famosos aqui, mostrando também a versatilidade da universidade. Caminhando aqui para, né, o final das universidades, Stanford. Né, e uma curiosidade que eu gosto de trazer de Stanford, né, todo mundo acha que Stanford é a Ivy League, mas não é. Para quem não sabe, as Ivy Leagues são um grupo esportivo, né, não é por nível acadêmico, e Stanford não faz parte desse grupo, apesar de ser uma faculdade, né, excelente academicamente. Ela fica em Stanford, na Califórnia, fundada em 1885, mais de 1 bilhão de dólares em pesquisa em 2021, quase 6.500 alunos, também um corpo estudantil grande de alunos internacionais, quase 1/4 da faculdade, né, Class Ranking 2%, taxa de admissão de 4%. Esse ano também foi um ano super seletivo em Stanford. De 6 a 7 brasileiros aprovados, custa quase 80 mil dólares por ano. Já vimos também bolsas integrais nessa universidade e a média, né, salarial do recém-formado, quase 74 mil dólares por ano. Curiosidades aqui: já formou 30 bilionários e 17 astronautas atuais. Ela é uma universidade muito conhecida pelo espírito empreendedor. Então, até muitos dos nossos alunos que já foram aprovados em Stanford normalmente tinham feito alguns tipos de projeto onde eles eram protagonistas, criaram alguma coisa, que é algo que a faculdade valoriza bastante. Não é à toa que professores e estudantes dessa universidade fundaram, né, o Google, ou foram cofundadores da HP, PayPal, Yahoo, Gap. Então, né, tem muita universidade. E aqui alguns dos, né, famosos aluminais aqui da universidade. Fato curioso, que a gente não sabe, o Tiger Woods estudou em Stanford. E em primeiro lugar, né, estava faltando aqui, University of Oxford, né, a melhor universidade no ranking da Times of Higher Education. Curioso aqui, ela é a segunda faculdade mais antiga do mundo, só fica atrás da Universidade de Bolonha. Fica, né, na cidade de Oxford, no Reino Unido. Foi fundada em 1096. Em 2021, 653 mil libras de investimento, tem quase 17 mil alunos de graduação, uma taxa um pouquinho menor do que algumas das outras faculdades de alunos internacionais. Também admite alunos, né, de excelente nível acadêmico, que estão entre os melhores da turma. O admission rate, 15%. Brasileiros aprovados anualmente de 3 a 5. E o custo anual, 52 mil libras por ano. Já vimos também bolsa de 100% na universidade. E a média salarial do recém-formado
né, 55 mil libras anuais. Tá? Algumas curiosidades, né? Como eu falei, uma das faculdades mais antigas no mundo, criada no século XI. Quando ela começou, né, nos primeiros anos, a única aula que eles tinham era religião. Ou você fazia religião, ou nada, não tinha outra possibilidade. E falam que foi em Oxford que foi criado, né, o futebol. E aqui alguns dos famosos luminais da universidade, né, também dispensam comentários. E aí, pessoal, antes de abrir para as dúvidas de vocês, eu queria trazer alguns pontos, né, que eu trouxe aqui algumas das faculdades mais conhecidas, renomadas do mundo, mas o que eu acho importante frisar é que o nível acadêmico das universidades no exterior, ele é muito alto e não se restringe só nessas universidades. Então, eu achei legal trazer alguns pontos do porquê, além delas, tem muita opção e faculdades boas, né, que vocês podem e devem considerar. Então, eu trouxe algumas das oportunidades que elas oferecem. E aí, como referência, né, desse ranking que eu utilizei, que tem as melhores universidades do mundo, se a gente contar as 100 melhores, aqui é a quantidade de faculdades em cada um dos países onde a gente atua. E para a gente comparar com as brasileiras, a gente tem que ampliar para a top 300, que aí entra a primeira brasileira. E para a gente ter uma visão mais macro ainda, né, vamos ampliar para as top 1000. E aí olha a quantidade de faculdades nos países onde a gente atua. E eu digo isso porque um jovem que se prepara bem, faz tudo com antecedência, seleciona as faculdades corretas, a chance de você entrar numa universidade que seja muito boa e melhor do que aqui, ou pelo menos no mesmo nível das melhores, ela é alta, porque lá tem muita faculdade boa. Quero dizer que qualquer faculdade lá vale a pena? Não. Né? Tem universidades que eu acho que não faz sentido, mas tem muita faculdade boa e às vezes pode ter faculdade boa que a gente não conhece ou não ouviu, mas não significa que ela não seja bem ranqueada, esteja à frente, né, ou tão boa quanto algumas das melhores que a gente tem no Brasil. E a razão disso, né, um pouco que eu mostrei antes, é essa, é o quanto eles investem em pesquisa. Aqui eu trouxe exemplos de outras universidades, né, que não estavam entre as 10 melhores do mundo, e o quanto eles investiram em pesquisa no ano passado. Todo esse investimento em pesquisa e infraestrutura gera muitas oportunidades para os alunos. Uma das que eu mais gosto são os clubes e organizações estudantis. A minha faculdade, que não era tão grande assim, tinha 287 organizações. Não tem tudo que vocês possam imaginar. Robótica, empreendedorismo, simulação da ONU, grupo de pesquisa, pesca, dança, teatro. Tudo que vocês imaginam tem uma. E é legal, cada estudante, cada organização tem um estudante, que é o presidente, o vice-presidente, quem cuida de eventos. E é uma oportunidade muito legal de vocês colocarem a mão na massa naquilo que vocês vão querer, né, estudar depois, ou mesmo nem estudar, né? De repente você tem um interesse por uma área que você não está estudando, mas por que não se envolver com a organização estudantil relacionada a isso? Tem organizações mais sociais também, né? Aqui alguns exemplos delas, que ajudam muito na adaptação do dia a dia. A infraestrutura dessas universidades, ela é diferenciada, e aqui eu podia trazer, né, algumas das mais famosas, mas aí a gente meio que já sabe. Então eu trouxe dois exemplos, um deles é a University of Delaware, e aqui é o Centro de Finanças da faculdade. Eu trouxe ela porque a gente tem um aluno que estuda nela, finanças. Ele está no clube de investimento, ele mais 7 jovens têm autonomia para gerir um fundo de $150 mil na Bolsa de Valores, está no segundo ano. Tá? Imagino que muitas pessoas aqui talvez nem conheçam a University of Delaware. E o outro exemplo, fora, né, do eixo, Reino Unido, Estados Unidos, já teve muitos exemplos aqui, eu trouxe a IE, que é uma tendência bem legal na Europa, de universidades majoritariamente internacionais. A IE, 70% dos alunos são de fora da Espanha, tem 2 campos, um em Madrid e um em Segóvia, e a maior parte dos cursos são em inglês. Então esse é um ponto legal, existem muitas oportunidades na Europa que você pode estudar, né, mesmo fora do Reino Unido, em inglês, não necessariamente no idioma local. E aí, pessoal, né, eu trouxe esses pontos porque eu acho muito importante vocês que estão no ensino médio, né, às vezes até mais jovens, ensino fundamental, você não precisa sair daqui e decidir o que vai estudar fora, mas é importante você manter as possibilidades abertas. E você consegue fazer o processo seletivo para o exterior em paralelo à preparação aqui para o Brasil. O início da faculdade no exterior vai ser sempre em agosto ou setembro, depois do ano que você se forma. Quando chega no final do terceiro ano, ou para quem já está na faculdade, ou para quem já se formou, né, no final do ano seguinte, você vai fazer os vestibulares ou vai começar a mandar os applications, fazer o Enem, fazer as outras coisas aqui. Os resultados no Brasil vão sair em janeiro. Normalmente, as aulas começam em fevereiro e os resultados no exterior começam a sair a partir de março.
é comum que você tenha até maio ou junho para definir se você quer fazer a matrícula no exterior ou ficar no Brasil. O que os nossos alunos têm feito? Prestam vestibular, começam a fazer faculdade, recebe as aprovações no exterior, sabe se teve bolsa, que tipo de bolsa que teve, vai, visita, conhece, e aí você toma uma decisão muito mais tranquila e assertiva, né, se faz sentido você ficar aqui ou se faz sentido você ir para uma das faculdades que você passou. Tá? Então, acho que o principal é manter essas possibilidades abertas. É importante começar com antecedência. Quanto antes vocês começam a se planejar, melhores as possibilidades e oportunidades lá na frente. Tá? Outro ponto legal dessa preparação, né, para as faculdades no exterior, que acaba te né, influenciando a fazer mais extracurriculares, a se desenvolver além do acadêmico, é que hoje tem faculdades brasileiras que estão olhando para isso também, né? Então, aqui alguns exemplos de universidades que pedem cartas de motivação, às vezes cases de empresa. Então, né, ter essa preparação mais holística, vamos dizer assim, que serve para o exterior, pode te ajudar em algumas das principais universidades brasileiras também. E aí, pessoal, quero abrir para as perguntas de vocês. Só finalizando aqui com os recados que eu falei no começo, né, vi que muita gente conectou durante. Os nossos próximos eventos, tá? Fica meu convite também, entrem aqui na nossa página de eventos, se vocês descerem lá embaixo, tem várias entrevistas já que a gente fez com alunos de muitas dessas universidades aqui, que eu apresentei hoje. Então, para quem quer ter uma informação mais específica, pode ser bem legal. A avaliação de perfil, muita gente entrou aqui também. Quando eu converso com os jovens, com as famílias, vou nas escolas, em conversas individuais, eu sinto que é uma dúvida que muita gente tem. Tá, será que eu tenho chance de estudar fora? Será que dentro das notas, da minha área de interesse, as minhas possibilidades seriam boas? A gente desenvolveu uma análise de perfil gratuita, tá? Não tem que pagar nada, onde vocês vão responder uma série de perguntas aqui, bem pessoais, notas, áreas de interesse, faculdades que vocês têm em mente, que atividades extracurriculares vocês fazem, nível de inglês, orçamento planejado, e vocês recebem no WhatsApp uma avaliação de onde vocês estão bem, de onde vocês podem melhorar, e aí é muitas vezes um ponto de partida para quem tem interesse, depois marcar uma conversa conosco, para a gente fazer uma análise mais aprofundada e explicar, né, como que a gente consegue ajudar nesse projeto. Tá? Vou deixar mais uma vez aqui, né, o link na plataforma, tá? E é isso, tá, pessoal? Deixa eu tomar um golinho d'água, que eu falei bastante, e abrir aqui para as perguntas de vocês. Eu vi que já chegaram algumas. Vamos lá, pergunta anônima: o que seria o Class Ranking e como as universidades medem isso? Como eu falei, o seu coordenador ou coordenadora da sua escola vai preencher o School Profile, né, quando você estiver concluindo o ensino médio, e aí nesse School Profile ele vai dar meio que um dossiê da turma que está se formando junto com você no último ano. Então, qual que é a média geral, qual que é o aluno que tem a nota mais alta, qual que é a sua nota em relação a isso, e aí, né, ele vai te dar também onde você está na sua posição. Então, os alunos se preparam conosco, a gente ajuda e orienta, né, quando a escola precisa montar um School Profile, né, para mostrar o grau de dificuldade, como está aquele aluno, né, dentro desse contexto. Normalmente, os alunos daqui para fora conseguem bolsas das próprias faculdades oferecidas por elas ou bolsas de outras instituições. Na vasta maioria dos casos, bolsas das universidades. Tá? Já tivemos casos de alunos que tiveram bolsas de outras instituições, mas é mais raro, a mais comum é da própria universidade. O Jorge perguntou onde a gravação vai ficar disponível. Jorge, na nossa página de eventos, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar o link, acho que para quem quiser depois. Aqui na nossa página de eventos, pessoal, a Débora, acabei de ver no chat, ela perguntou também. Normalmente, em uma semana, a gravação fica disponível, tá? E aí, quando vocês entrarem na página, desce ali para baixo, porque vai ter os eventos que vocês podem se inscrever, e aí lá embaixo vai ter todos os outros, tá? Os que já foram realizados, as entrevistas, tá? Então, em uma semana, normalmente, já está editado e está lá. O Jorge perguntou, já estar matriculado em uma graduação é considerado vantagem para a seleção lá fora? Não, Jorge, não diria que dá uma vantagem. Até a gente tem que, né, dependendo da faculdade que você for aplicar, por exemplo, nos Estados Unidos, aplicar como transferente, normalmente você aplica para um número menor de vagas.
Tá? Então, dependendo aí se você está aplicando e você passou naquele período que eu falei, né, naqueles 6 meses, muitos dos nossos alunos aplicam como calouros, porque no momento da aplicação eles ainda não iniciaram a universidade aqui no Brasil. A Laura perguntou, é possível passar do processo seletivo no exterior no segundo ano do ensino médio como treino? Laura, assim, não, você poderia tentar mandar o application, mas você não, né, não vai ser aceita. Eles só vão te aceitar depois de formado, então eu não faria isso como treino, até porque a maior parte das etapas do processo seletivo, você consegue treinar sem precisar necessariamente aplicar. Então, você consegue fazer as provas que são necessárias, inclusive, por exemplo, SAT, ACT, provas de proficiência, muitos dos nossos alunos que se planejam com antecedência já fazem no segundo ano do ensino médio. A parte de redações, né, a gente tem mapeados os principais temas de redação. Então, tem como você começar a trabalhar para se tornar melhor candidata, sem ter que fazer todo o processo de application, que eu acho que seria meio desgastante, que não seria aprovada, que eles não vão aprovar ninguém. Então, tem outras maneiras, sabe, de você meio que treinar e estar pronto ao processo seletivo, diferente do vestibular, que a gente faz o Enem como treineiro, porque é só uma prova, né, que vai te considerar. Qual seria uma dica para alunos que querem entrar nas faculdades canadenses como a McGill? Olha, super importante faculdades canadenses, fazer o Enem. A maior parte das universidades canadenses pedem que seja enviado o Enem como parte do processo. Então, não deixem de fazer o Enem se você está pensando em se candidatar para o Canadá. Tá? E aí, assim, outras dicas que eu olharia muito entender o curso que você quer, entender essa questão de orçamento, e aí não seria só para o Canadá, mas seriam para as outras universidades, tá? Mas acho que a principal que difere, especialmente Estados Unidos, Reino Unido, o peso do Enem é mais importante e vai ser considerado. Anônimas, os slides serão disponibilizados depois? Se sim, onde? Você pode entrar em contato, né, com a nossa equipe aqui, deixa eu compartilhar. Então, para quem quiser, né, ter as informações da apresentação, entre em contato com a nossa equipe, que a gente pode, né, mandar o PDF para vocês, lá dos slides. A Bárbara perguntou, muitas universidades pedem histórico escolar. Como funciona para mandar o histórico se eu quero aplicar no último ano do ensino médio, mas não terei meu histórico completo até novembro? Bárbara, você manda um histórico parcial, com tudo que você concluiu até lá, e aí depois que você recebe as suas notas, você envia esse complemento. Então, as faculdades entendem isso. Até um ponto importante, muitos dos alunos de fora, né, a maioria deles, vai se formar só em maio. Então, eles se formam ainda mais tarde do que a gente. Então, eles também, né, mandam só esse histórico parcial. A Aline perguntou, havendo dúvidas em ir para os Estados Unidos ou Europa, os processos de aplicação são semelhantes ou não? Aline, eu diria que a Europa, diferentemente dos Estados Unidos, não tem um padrão assim, específico. Dependendo do país, às vezes no mesmo país, cursos diferentes, se a faculdade é pública ou privada, muda bastante. Então, não são tão semelhantes. Dito isso, normalmente o processo americano, né, você leva em consideração suas notas, atividades extracurriculares, né, o SAT. Então, quem acaba se preparando bem para um processo das faculdades americanas, muitas vezes vai estar pronto para aplicar para uma faculdade na Europa. O que pode acontecer é que ao longo do processo sejam exigidas coisas diferentes, tem algumas faculdades na Europa que podem pedir uma prova específica dependendo do curso. Então você pode ter coisas adicionais. Mas não diria que é incomum a gente ter alguns alunos que estão em dúvidas e que preferem aplicar, né, para mais de uma universidade. Se a faculdade não aceita brasileiros diretamente, não aceita o certificado de conclusão do ensino médio, como posso prosseguir para aplicar para lá? Olha, depende muito da universidade. Normalmente tem alguns caminhos. Alguns alunos nossos, né, fazem um diploma que chama IB, que aí ele é considerado. Então, seria um caminho. Outro, dependendo da faculdade, você pode tentar fazer um ano de faculdade aqui no Brasil, para meio que cumprir com esse um ano, né, a mais. E até contextualizando, pessoal, geralmente eu diria que isso é no Reino Unido, tá? Especialmente as faculdades mais seletivas do Reino Unido, Oxford, Cambridge, não aceitam, né, aplicação direto
sem o currículo, o ensino médio, então, ou aplicação direta só com o ensino médio, e aí você precisa de alguma coisa complementar. Então, 1 ano de faculdade é uma opção. A gente teve um aluno, alguns anos atrás, que ele cumpriu os pré-requisitos de como se fosse um aluno norte-americano. Então, ele viu quais eram todos os pré-requisitos, foi super difícil e ele tentou. Então, existem algumas formas, não é fácil, né, realmente, de fazer se a faculdade não aceita o currículo brasileiro. Teste de proficiência do Duolingo pode ajudar na questão das atividades extracurriculares? Não. Esse teste de proficiência ele é uma das etapas da parte acadêmica e não entra em relação com o extracurricular, né? Seriam duas coisas distintas. Fernanda, quais são os critérios para ser aceito em Oxford e Cambridge? Por exemplo, currículo, GPA e exames. Fernanda, como eu mencionei, Cambridge e Oxford elas não aceitam por si só o currículo brasileiro. Então, eles vão avaliar as notas, né? Normalmente, como eu mostrei até atrás, tem que estar entre os principais alunos, né? Tem que ter notas muito altas. E extracurriculares são avaliadas também. Não tem um exame específico, como tem as faculdades americanas, tem o SAT, só prova de proficiência. O ponto é que o aluno só do currículo brasileiro ele não consegue aplicar direto. Então, normalmente, o caminho seria tentar fazer 1 ano de faculdade aqui no Brasil, para ver se você consegue juntar, né, o que é necessário para ter a sua aplicação aceita. E aí foi o que eu falei lá atrás, a gente já teve um aluno no passado que ele avaliou, faz alguns anos esse aluno, tá? Que ele passou em Oxford, e o que ele fez foi cumprir os pré-requisitos que estavam exigidos no site para o norte-americano. Na época, tinha uma prova que chamava SAT Subject, que ela não existe mais, que os americanos podiam fazer essa prova com um método de avaliação para as faculdades do Reino Unido. Universidades da Europa aceitam o SAT? Pouquíssimas, mas na Itália tem algumas, a IE, que eu usei o exemplo aqui, aceita, Bocconi, então algumas universidades podem aceitar e podem ajudar, mas não são muitas. Para alunos do IB, ainda seria necessário o Enem? Nos últimos anos, né, dos nossos alunos que fizeram o IB, não precisaram fazer o Enem, é sempre, né, na maior parte das faculdades, mas é sempre importante verificar, né, as coisas podem mudar de ano para ano nas universidades. Então, eu sempre recomendo, né, avalie as faculdades que você vai aplicar, tenha certeza de que, né, só com o IB você não precisa fazer o Enem, porque pode mudar. Alguma vantagem para ingressar em faculdade europeia tendo dupla cidadania, brasileira e italiana? Sim, Aline. Você, né, com a cidadania europeia, ou italiana, ou de qualquer país, nas faculdades públicas, muitas delas têm um valor diferenciado para alunos europeus versus alunos né, fora da comunidade. Alguns valor é o mesmo, mas alguns valor é diferenciado. E tem algumas faculdades que podem ter uma quantidade maior de vagas para alunos da comunidade europeia. Tá? Então, pode ajudar, sim. Até um dos motivos aqui que a gente ampliou esse ano para outros países da Europa, pelo excelente nível acadêmico e bom custo-benefício. O tipo de escrita de essay é somente um texto sobre você mesmo ou tem tipo do texto argumentativo? Muito raro ter algum tipo de texto argumentativo, realmente é sobre você, né? Então, aliás, aqui chamam de, né, personal statement. Alguns temas, até por curiosidade, fale de algum problema que você teve, como você resolveu, se a sua vida fosse um livro de 300 páginas, o que era escrito na página 247, onde realmente está o Wall-E. Então, vai ser sobre as suas experiências e como você acredita que você pode contribuir além do acadêmico. É necessário, então, fazer o foundation antes de aplicar para Oxford? Então, aí que vem o ponto, né? Oxford, Cambridge e algumas dessas faculdades muito seletivas não aceitam alunos que venham de programas de foundation. Por isso que o caminho aqui, né, fica mais difícil mesmo para alunos brasileiros, né, que não têm currículos internacionais, para aplicar para essas universidades. Para mim, seria tentar fazer 1 ano de faculdade aqui no Brasil, né, porque o foundation que você faz que é caminho para muitas universidades no Reino Unido, para Oxford ou Cambridge não é uma opção. A Juliana perguntou se para entrar em Harvard ou Oxford, o currículo internacional é mais vantajoso do que o currículo brasileiro, mesmo sendo focado no alemão? Juliana, para Harvard, a gente teve já vários alunos de currículo brasileiro que foram aprovados, então eu diria que, além do currículo que você faz, é muito importante, as notas que você vai ter, como você sai na SAT, que tipo de atividade extracurricular você tem.
Então, acho que isso é tão importante quanto o currículo que você faz, né, pelos nossos resultados. Já para Oxford ou Cambridge, um currículo internacional ele pode ajudar bastante, justamente porque você não consegue aplicar direto só com o currículo brasileiro. Tá? Várias dúvidas, pessoal. Bom, se a gente não tiver mais perguntas, queria muito agradecer, né, a presença de todos, ainda bastante. Chegou mais uma aqui. No site da Trinity College, eles falam que quem é residente ou estudante na União Europeia tem um desconto. Você sabe me dizer se isso vale para quem tem cidadania também? Olha, nas faculdades do Reino Unido, né, normalmente você, além da cidadania, né, você precisava estar morando em algum país da União Europeia, né, nos últimos 3 anos. Então, não acredito que se aplique, e aí com o Brexit, muitas universidades já descontinuaram isso, mas tinha que estar morando na Europa, então só a cidadania não bastava. Thaisa perguntou qual a nota mínima o SAT, do SAT que a universidade aceita. Thaisa, vai variar muito, muito, muito da universidade, tá? Da IE, eu não lembro de cabeça. Entre em contato com a gente depois, que eu posso perguntar para a nossa equipe, dar uma referência para você de qual foi a média dos alunos da IE. Eu vou até anotar isso, que nós fomos aprovados no ano passado. Tá? Normalmente, é até legal que você fez essa pergunta, as universidades aqui não dão uma nota de corte exata, né? Mas geralmente eles vão dar assim, olha, os alunos aprovados tiraram entre tanto e tanto no SAT. Então, se você está dentro desse range que as faculdades passam, você está na competição, né? Para ser um candidato ou uma candidata competitiva. Tá? Mas entre em contato com a nossa equipe, eu já vou levantar isso e eu mando essa informação para responder para você. Tá bom, pessoal? Quase aqui 1 hora de evento. Queria agradecer demais, né, a presença de todos. Fica o meu convite aqui para os próximos eventos. Para quem não conseguiu acompanhar inteiro, como eu falei, vai estar na nossa página de eventos em 1 semana. E muito obrigado pela presença de todos aqui. Uma ótima semana e nos vemos aqui nos próximos eventos. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.